Walter, eu gostaria de voltar às palavras do ministro Gilmar Mendes, quando ele disse que a liminar por ele proferida ontem tem como objetivo, um dos, pelo menos ele ressaltou isso, proteger as instituições. Bom, é parte da nossa regra do jogo, está na nossa Constituição, que até aqui qualquer cidadão podia entrar com um pedido de impeachment de um ministro, está na nossa Constituição. Até aqui o STF não parecia desprotegido em relação a isso. Ele também ressalta que se trata de equilíbrio nas relações, por exemplo, com o Senado. Significaria, então, pelo contrário, que este equilíbrio estava desequilibrado, Walter? William, essa manifestação do ministro Gilmar Mendes precisa ser enquadrada no devido lugar. Por que eu estou falando isso? Porque se trata, atenção, de uma medida liminar acautelatória. E quando cabe uma liminar, quando há urgência, a necessidade de urgência, de solucionar um problema imediato, um problema da hora. Esse era o caso. Nós estamos falando de uma liminar que tem que ser dada só em urgência. Ora, a lei é de 1950, apoiada na Constituição Democrática de 46. Vigorou até agora. De repente, sem nenhuma urgência, atenção, nenhuma urgência, o ministro Gilmar Mendes fala, com pitadas de paranoia, em proteção institucional. Outro ponto, a medida cautelar só pode ser concedida se ela tiver aquilo que se diz em latim fumus boni iuris, uma fumaça do bom direito. Ora, a decisão do ministro Mendes, Gilmar Mendes, não está apoiada na fumaça do bom direito, ao contrário, na fumaça do mau direito. Por quê? Porque blinda, porque põe para fora da Constituição o próprio conceito de democracia. Quando vê o étimo, demos e kratos, é o poder do povo. Numa democracia, quem comanda é o povo. E o povo pode sim, assim como ele elege os seus representantes, ele pode, por mecanismos, por instrumentos legais, por freios e contrapesos, pedir o quê? Pedir a cassação de ministros. E o ministro Gilmar Mendes, de repente, e aí que eu coloco, vejo as pitadas de paranoia, o que acontece? Em primeiro lugar, há que se ser cidadão, tem que se juntar um título eleitoral. O cidadão é o votante, é o eleitor. O que ele faz? Ele apresenta o seu pedido, que passa por um primeiro filtro, já que o presidente do Senado, e é o Senado que tem essa competência em casos de ministro do Supremo, ele presidente, um filtro, ele tem esse poder discricionário e vai verificar o quê? Se é um pedido temerário, se tem algum fundamento, e arquiva liminarmente, sem mandar para a comissão, sem mandar para plenário. Então tem esse filtro. E isso tudo mostra que essa liminar não tinha nada de urgência, mas absolutamente nada. E com relação àquilo que eu chamei da fumaça do bom direito, numa democracia, já que quem comanda é o povo, basta a gente lembrar do Lincoln. A democracia é um regime do povo, para o povo e pelo povo. O Gilmar acabou com isso. Passou uma régua, tirou do cidadão, do eleitor, um importante instrumento democrático com relação à representatividade.